Eu venho de uma família italiana, meu papai era italiano, nasceu na Itália, de Lugo, Romagnolo. Minha mãe era de Livorno, era toscana, e minha irmã mais velha também nasceu na Itália. Meus pais vieram para cá após a guerra. Papai fez 2 anos de guerra, enfim, depois foi capturado pelos ingleses, acabou sendo levado para o Egito, ficou no Cairo o resto dos 3 anos, e lá minha irmã nasceu, e vieram para o Brasil, porque estavam cansados de guerra, etc. E tal, né? Eu sou da safra dos filhos, nascido já no Brasil, mas tenho a cidadania por conta do pai, da mãe e da minha irmã, né? Então, eu nasci no lar cristão, né? Católico, né? Até com uma certa idade, eu ia à missa, frequentava, roubava lauquérico, ladrão de hóstia, enfim, né? Seguia aquele rito que a gente aprende como católico, né? Mas tinha uma certa idade que minhas irmãs, 2, a mais velha já tinha casado, a mais nova também, e nesse período o papai faleceu, em 78, né? Meu pai faleceu. Eu tinha ganhado uma Bíblia da minha mãe em 1958, quando fiz a primeira comunhão. Aquelas fotos assim, sabe, com a vela na mão, parecia um cretino, né? E tem lá em casa, né? Ganhei essa Bíblia católica, e essa Bíblia eu guardei, gente. Guardei. Em 78, quando o papai morreu, faleceu, né? Minhas irmãs, a mais velha casada, já tinha 2 filhas, a mais nova também, e minha mãe não quis mais ficar naquela casa, uma casa grande que tínhamos em frente ao Atlético, se a Osni lembra, bem em frente ao Atlético, né? E minha mãe disse, minha irmã tinha uma rico chama edícula, pobre chama paior, né? Então tinha lá uma casa, arrumou, ficou. Minha mãe foi morar lá, tinha um quarto, um banheiro muito bom, uma cozinha. Eu fiquei numa casa enorme lá sozinho, né? Eu fazia minha segunda faculdade. Aí eu vi aquela Bíblia, abri, Apocalipse. Os alcoólatras, né, não herdarão o reino do céu. Eu falei, estou com a vida enrolada, eu vou para o inferno. Eu dormia com o olho aberto e um fechado porque tinha medo de morrer. Verdade, gente. Me assustei com aquilo. Eu comecei a ler a Bíblia, gente. Comecei a ler. E nesse inteirinho eu era noivo, tive um acidente de moto, fui parar no hospital e tal, e acabei não casando com a moça. Senti que não era para casar, né? E minha mãe também não estava muito favorável, aquelas mãe italianona, né? Quando conheceu, questa ragazza mi piace. Mas como eu que ia casar, tudo bem, né? Aí conheci a Iônia, né, que era crente, né, numa viagem a Belo Horizonte, às vezes quando fazia freelance, umas viagens como guia, né, naquela época não tinha Pix, não tinha nada disso, ia no banco, era aquele cara com o chapéuzinho assim, pegava fichinha, fazia conta na hora, te dava o dinheiro com o cheque, né. Seu irmão deve lembrar, né, tá rindo, mas lembra, né. Né, tá lembrando saudade, né. E fui para Belo Horizonte e eu sentei, né, o guia ficava atrás do motorista, tinha uma senhora do meu lado. Aí falou, quem quer trocar comigo e tal. Aí a Iônia trocou, né? Trocou, sentou, mas não sabia quem era ela. Uma moça, né? Bonita, que só até hoje é linda, para chuchu, 44 anos de casado fazemos. E 19 horas de viagem, tinha que conversar alguma coisa, né? Começando a conversar e tal, papai, eu faço isso, eu trabalho no SESC. Eu falei, já sei. Você é dentista. Eu te vi um dia eu tinha ido no SESC arrumar um dente, nós tínhamos um convênio com a empresa, né? E essa menina, que é a Ione, saiu na porta para chamar um outro paciente. Gente, impressionante isso. Me veio aquela coisa na minha mente, falei, eu sei, você tem uma calça verde, uma blusa verde, você é dentista e estava de máscara. Não lembrava o dia, né? Falei, como é que sabe? Eu te vi. Aí fizemos uma viagem, voltamos, né? Não peguei o telefone dela, não tinha celular, não tinha nada, né? Telefone fixo, né? E aí vi que tinha uma amiga, que era amiga dela, que era uma cliente minha do Hospital Evangélico, do Hospital de Clínicas. Aí, acho que uns 2 meses depois, falei com ela, falei, tem o telefone daquela pernambucana, que a minha mulher é pernambucana, criada em João Pessoa. Tem, me deu. Aí liguei e tal, né, conversamos e tal, marcamos, vamos comer uma pizza. Falei, não, quebrei o braço. Falei, não tem problema, eu mando picar, ela a gente come junto, né? Não, mas eu vou viajar. Falei, não, mas ia viajar no dia seguinte, porque a gente tinha esse braço quebrado, não tinha que trabalhar. E aí a gente foi, 6 meses depois a gente casou, né? Graças a Deus por isso, foi ela, através, o pastor deve lembrar, lembra dos NEPs, pastor? Núcleo de Estudos Bíblicos, ela me mandava de João Pessoa. Levava 20 dias para chegar. Então, louvo a Deus, né? A minha sogra foi uma mãe, né? Que graças a ela, ao Zeni, ao Jango, que eu encontrei a Jesus, né? Aí eu já trabalhava, tinha um baita do emprego, ganhava muito bem, tinha um carne-guia, tinha moto, estava por cima da carne seca, né?
solteirão, né, mas já tinha casado, tinha tido um acidente, já não andava mais de moto, né, e fui na Memorial, crescendo, aí veio o pastor Troiman, você lembra, né, Ross Troiman, e ele falou, fui conversar com ele, sentia alguma coisa que eu tinha que fazer seminário. E Deus falou, você vai ser pastor. Eu falei, você está brincando comigo, senhor? Pastor, eu vou deixar meu emprego, tenho 2 bocas para sustentar, tenho um financiamento, 10 anos pela frente ainda. Não brinca comigo, não. E fiz um acordo com Deus, né? Eu faço seminário, mas para ficar melhor, um melhor professor e tal, aquela coisa toda, né? Fiz, chegou no 3º ano, eu estava tão cansado, gente, porque eu trabalhava, viajava muito a São Paulo. Eu sou formado em marketing, né, tenho pós-graduação, então eu tinha muita responsabilidade, ia para cima e para baixo, então eu estudava, acordava cedo, quando tinha prova eu ia assim lá, fazer as provas. Porque se eu fizesse assim, caía tudo que eu tinha estudado, né? Caía tudo, né? Então, e nesse último ano eu não ia mais, falei, não vou mais fazer, chega. E o pastor Calixto, não sei se vocês lembram dele, pastor, que é da junta, né, foi testemunhar. Falou, falei, não, Deus fez fofoca com esse homem. Sabe tudo da minha vida. Gente, aí o último ano foi, beleza, terminei. No ano seguinte fui ordenado pastor pela como se chama? Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Grande Curitiba. Né? Fui ordenado, então, comecei a trabalhar com casais, aí veio outro trauma, largo o trabalho. Mas, para encurtar a história, larguei o trabalho, né? E logo depois, muito tempo, me aposentei, né? Porque eu trabalhava em lugar de periculosidade, tinha sol, aquela coisa toda, né? E consegui me aposentar. Daí, logo em seguida, minha mulher. Então, comecei daí, já era pastor de uma igreja, a igreja Jardim Esmeralda, e também fui por 10 anos coordenador da Associação da Capital. E lá que eu comecei a fazer missões e Deus começou a trabalhar no meu coração, né? Até que pastor Pascoal, um dia, conversando com o pastor Florencio, que está na Itália já antes do que eu, falou assim, você conhece algum italiano aqui do sul do Brasil que quer ir para a Itália? Né? O pastor Pascoal falou, conheço um italiano meio louco. Eu adivinha quem era, né? Era eu. Era eu. Aí fiz aquele procedimento à junta, fui, na época era o Adomiro Quintchac, né? Fiz todo o procedimento, fui lá para a Itália. Quer dizer, eu não fui porque eu acordei e dormi. Fui dormir, acordei e vou para a Itália. Teve um processo. Deus trabalha com a gente para você trabalhar para Ele. Aprendo isso, gente. Deus trabalha com a gente para você trabalhar para Ele. Ele não manda a gente inexperiente. Ele não manda a gente que acorda de manhã e diz, eu vou fazer missões. Porque não é fácil, né? Então, eu estou lá há 16 anos, né? Então, eu gostaria agora de mostrar um pouco do trabalho, né? Do que a gente tem feito lá, né? Nesses 16 para 17 anos. Eu comecei lá, então... Gente, eu não estou conseguindo ler, porque meu óculos, o outro eu esqueci, sabe? Então, eu estou com dificuldade de ler. Não, não, você vai para trás, pastor. Não. Aí, esse aqui. Ah, tá. Beleza. Então, eu vou estar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Né? Nós estamos na Itália, aqui não faz a bota, né? Mas também atuamos em toda a Europa, ok? Nosso trabalho, em toda a Europa, principalmente o leste europeu. Então, esse é o nosso trabalho. Então, temos a TBBN, que é Chiesa Bíblica Batista de Milão, a igreja que nós pegamos um pequeno grupo e hoje é uma igreja. Iniciamos dentro de uma outra igreja, né? Usamos o espaço deles, uma igreja batista. Só que os batistas lá, eu não faço parte desse grupo, ok? São liberais. Totalmente liberais, casamento, você sabe, né, André? Conhece a realidade, os metodistas e valdeses, infelizmente. Né? Então, BMV, batistas, metodistas e valdeses. São completamente liberais. Então, eu tenho o nome batista porque eu nasci numa igreja batista e honro, sou um pastor batista, eu honro. Então, esse é meu caminho, né, dentro da igreja batista. Né? Mas eu não prego placa denominacional, eu prego Cristo para aqueles que estão nas trevas e não conhecem o amor de Cristo. Né? Mas a minha, digamos, origem, eu tenho muita honra de ser. Né? Então, a TBBN, que é Chiesa Bíblica Batista em Milano, né? Depois que digo assim, um recurso italiano para as igrejas italianas, que é o REM, que é a Rede Evangelística e Missões. Né? A gente não é uma missão, mas em 2012, a gente, conhecendo já a realidade italiana, conheci o Salvatore Capriti, conheci o Remo Blasio, a gente sonhou em ter alguma coisa diferente, né? Que mais à frente eu vou estar falando. E a MMM, que é Missão Móvel em Milano, que agora também estou atuando. Okay? Então, são as três trabalhos que nós realizamos lá na Itália. Pastorei a igreja, coordenador do REM e
digamos, líder da Missão Móvel em Milano, que tem um grupo de evangelismo. Okay? Então, um pouco trabalho da TPBN, da igreja, aquela é minha noiva, né, Chuchu, chama de Chuchu ela, né? É uma história longa, mas não vou contar. Mas teve um caso, chegou uma vez o italiano, né, chegou para a Chuchu, ela chama-se Ione. Senhora Chuchu, como é o seu cognome? Como é o seu sobrenome? Eu falei, não, meu nome é Ione. Porque a Chuchu é Chuchu, né? E, então, aí, um momento de apresentação a uma criança, né? Ela trabalha com as crianças, embora também ela é musicista, mas o ministério dela é criança, fez a PEC, que, olha, recomendo, é maravilhoso. Quem se prepara da PEC está preparado, tanto homem como mulher, para trabalhar com criança. Gente, e é contextualizado, não é franelógrafo, na época ela fez, né, mas vai ser contextualizando. Excelente trabalho, viu? Muito bom. Então, ela ama trabalhar com criança. Né? Então, aí são alguns momentos, a nossa igreja. Né? Então, a nossa igreja, a gente está instalado. Durante 8 anos, eu fiquei dentro de uma outra igreja. E orando, porque lá na Itália não é que você vai na junta comercial e diz, eu vou fazer uma igreja, vai lá e te dá um documento. Não. O André deve saber da dificuldade. Né? Você tem que estar... Uma das igrejas que tem entesa com o Estado, que são os batistas, metodistas, valdeses, presbiterianos, Assembleia de Deus e outros que eu não me lembro. Então, essa entesa do Estado não é que você vai lá e faz a igreja. Tem algumas normas para serem cumpridas. Tá? Tipo, né? Não pode estar perto de uma igreja católica, 500 metros, tem que ver se aquele local... digamos, era uma oficina, um exemplo, né? E vai mudar a destinação de uso, vai ser uma igreja. Então, eles vão ver se pode fazer isso. E o dono que vai alugar, se ele quer mudar, porque durante 20 anos permanece daí uso religioso. Quer dizer, se eu saio daqui 6 anos, que é um aluguel lá é 6 anos comercial, para quem ele vai alugar? Para outra igreja. Se eu comprar, tem que ver se a prefeitura muda a destinação de uso. Também está muito difícil. Daí, em 2014, né, que nós conseguimos esse espaço que estamos lá, e o aluguel lá é caríssimo, né? O aluguel é muito caro, então a gente está lá. E está perto onde éramos antes, uns 200 metros no máximo. Então, nós temos alguns trabalhos que a gente faz. Por quê? Porque lá tem uma feira. E o italiano tem 80 feiras na Itália. Feiras essas abertas, né, que vende verdura e tal. Só que lá vende verdura, vende fruta, vende roupa, babilac, enfim, são bem diversificadas. E na rua da igreja tem uma enorme de uma feira, toda segunda e toda quinta. Então, nós temos a Vitinars, que seria... Alô, alô? Ah, não, eu que estou com a boca longe. A gente, então... fica na frente, serve um café, né, que escalda cores, aquece o coração durante o inverno. Então, as pessoas passam, a gente dá uma Bíblia, dá um folheto, bate um papo, algum, às vezes quer entrar dentro, a gente entra, ora, e prega per me, que ora por mim. Então, toda segunda, toda quinta, nós fazemos esse expediente pela manhã, das 9 até meio-dia. Né? Terça, quarta, sexta, sábado, já vou falar do trabalho do MMM. Né, okay? Então, fazemos vários trabalhos. Né, okay? Então, aí é uma equipe que trabalha comigo. Gente, você que tem mais de 60, você tem muito para dar, meu irmão, minha irmã. Eu trabalho com pessoas de 68 anos, 70 anos, 71 como eu. A irmã Tereza tem 68 anos. Ela vai de bicicleta, irmãos. Ela faz 12 quilômetros de bicicleta. Toda segunda eu fico emocionado, porque eu vejo o amor dessa mulher. Não é nem membro da minha igreja. E ela vai toda segunda, toda quinta, e toda terça, toda quarta, sexta, ela está comigo lá, no ônibus, na van, trabalhando. Gente, a gente tem que entender que missões é algo tremendo na vida da gente. Contamina a gente. A gente respira missões, é uníssono, não sabe falar outra coisa. É maravilhoso, sabe? Você se envolver em missões. Então, alguns momentos, né? Ali, eu vou estar falando mais na frente. Aí, esse grupo, pastor, prepara uma equipe da Jucum, foram no passado, 2 equipes eu recebi, de Cuiabá. Nós temos onde hospedar, nós temos um centro, né, pelo RENC, falar, pode ir, pode fazer equipes. Em vez de você dizer, onde é que se passou as férias? Ah, eu passei no Guarujá. O cara diz, eu passei na Itália. Pensou que aí vai dizer, mas ralei, hein? Mas é bem mais bonito, né? Guarujá, eu passei na Europa, né? Entende? Então, você pode fazer uma equipe. Então, você vê, Tereza, o Alessandro, 70 anos, anda assim ele. E vai, gente, trabalha comigo, aborda as pessoas, senta para conversar com as pessoas. Então, irmão, você que tem mais de 60, 70, fazem um grupo de evangelismo terceira idade. Sai pela rua, meu irmão, minha irmã. Sai na rua.
O nosso campo é lá fora. Aqui dentro o pastorzão edifica, mas lá fora nós evangelizamos. Aqui é lugar de alimento, de crescimento, né? Exortação. Exemplo, precisa dar, não. Mas, né? O cajado, né? Mas lá fora a gente tem que evangelizar, ok? Então está aí, ó. Montar assim, em frente a um dos ônibus, que eu estou falando, a mesinha, alguns momentos, né, que a gente teve no decorrer do ano, com frio, só não vamos quando neve e quando chove. Já trabalhei com 9 graus negativos. E a Dona Maria, o senhor Alessandro, a missionária a Ângela, que está comigo já há 2 anos e pouco, estamos lá trabalhando. Estamos lá trabalhando. Okay? Não é nada que nos assusta. Aí o ônibus também, são 3 ônibus que nós temos, são bibliotecas. Aí já não é da igreja. A igreja faz parte do reino, porque eu sou um dos coordenadores, ok? Então eu vou estar falando depois, tá? Esse é um outro grupo. Aí também o grupo que teve lá em Cuiabá, de Cuiabá. Aí também no outro pessoal, eu tenho uma equipe então de pessoas que eu faço escala todo domingo, então para fazer esse trabalho de rua, né? Então nós trabalhamos na rua, ok? Aí esse menino foi um membro da PIB de Curitiba, foi trabalhar lá. Ele tem uma empresa muito grande, chegou numa época que tinha acabado a pandemia, né? E não tinha mais hotel, gente, porque Milão vive de feiras, grandes feiras, feira da moda, feira do sapato, feira da noiva. E nessas épocas você não acha hotel. E como fazia 2 anos, quase 3, que não tinha lugar. Aí ele me ligou, falou com o Pascoal, falou, liga para o Pazzi, né? Eu, Fernando. Aí ele me ligou, falou, eu tenho lá no centro, se puder. Aí ele quis passar um dia com a gente. Foi, passou, ficou apaixonado e teve, quando estive em Curitiba, agora esse dia, pregando no campus Uberaba, ele foi lá testemunhar, né? Tão impressionado que ele ficou e quanto que ele gostou de se vir. Aí também, outro momento, aí teve aqui também essa é a van, né? Uma van que a gente abre, ela vira uma biblioteca também, todo o material é gratuito, nada se cobra, nada, absolutamente nada, ok? Tudo é dado gratuitamente. E por que a gente para? Porque aí, em frente à igreja, as pessoas sendo abordadas. Por quê? Porque a gente fica muito tempo, porque as pessoas normalmente têm costume de ir, ou vai tomar um café, ou vai no mercado, enfim, tem aquele trajeto. Então, a gente começa a fazer ganchos com as pessoas. Né? Ganchos, né? Para passe uma vez, tem muitos que mandam para aquele lugar, te xingam, tem italiano que tem um bocão grande, né? E às vezes são muito mal educados, que a gente fica até não sabe nem o que falar, mas o sangue de Jesus tem poder, né? Então, a gente fica trabalhando na rua, evangelizando, entra, bate um papo. Algumas experiências que eu tive. Uma ocasião eu estava parado em frente ao hiper, né? Estava com o ônibus até, e um senhor passou, eu abordei ele, nada. Passou outro dia, mas nada. Terceiro dia, não era meu dia, estava a Gabriela. Aquele senhor de barba branca, era eu, né? Eu falei, hoje não está, mas amanhã ele está. Aí chegou uma manhã, né? Eu estava lá, ele passou, ele espontaneamente parou. Começamos a conversar. Ele revoltado com Deus, porque Deus não existe. Deus é cativo, Deus é ruim. Eu fiquei escutando, né? A gente tem que ser ouvido, a gente tem que aprender a ser ouvido, né? Deus é cativo, ele me contando, né? Perso meu amor, tinha ficado viúvo fazia uns 4, 5 meses. O único filho dele não dava bola. E uma irmã dele estava para ser presa, era médica, né? E obstetra, que ela faz parto, né? E eu não sei bem exato, sei que tem algumas vezes que quando tem um parto, tem um derrame não, um sangramento muito grande, que precisa fazer transfusão de sangue. Eu não sei como é que chama esse procedimento que acontece, né? E se não fizer, a mulher morre, né? Vai no sangue. E o procedimento era fazer a transfusão de sangue. Essa mulher tem esse medo de Jeová. Pôs dentro da justiça, essa mulher. E ele é bravo, revoltado com Deus, né? Então é muito bom a gente ouvir as pessoas. Aí eu falei, vamos orar por isso. A gente orou, ele entrou, tomou um café comigo. Aí toda vez que ele passava, né, conversava comigo. E faz amizade. Porque eu entendo, né, como diz aquele texto, se confessar o Senhor no seu coração e crer, ele será salvo. E eu creio nesse versículo que as pessoas que confessam Jesus podem nunca entrar numa igreja, mas confessar a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Então a gente trabalha aquela senhora lá, né? Então a gente vai aqui o grupo, e nós temos na igreja não só o grupo nosso, que é um grupo de língua italiana, mas eu tenho um sri-lankês, tenho um de Bangladesh, um peruviano, tenho uma polonesa, tenho um brasileiro e italianos. Mas temos um grupo que se dá bem
de russos e ucranianos, todo domingo às 14h. Como eu usei o espaço para outra igreja, então nós condividimos o espaço e nós então ajudamos esse grupo. Um grupo até grande, tem umas 50 pessoas, né? E eles fazem todo ano, em outubro, a festa da colheita. Então eles enchem a igreja de fruta, verdura, fica muito bonito, né? E às 6h do domingo tem um grupo uruguaio, né? Uma pastora chamada Andréia, né? E o Vitali, né? Aí também é o nosso momento de culto, né? Ok? Aquele cara ali, careca bonito, sou eu. Então, a festa da joia. Nós fizemos algumas vezes, em Reggio Emílio, participamos de uma festa, em várias igrejas fazem um grande parque, né? Festa da joia, festa da alegria, para criança. Então, tipo mutirão para ajudar, tipo faz corte de cabelo, manicure, pedicure. Né? Eu até achava que isso não funcionava, na Itália funciona. Né? Fizemos várias vezes com várias igrejas, 7, 8 igrejas. Né? E agora fizemos o primeiro em Milão, ano passado. E foi muito bom, gente. Mais de 500 crianças. Já vamos fazer esse ano em maio o outro, o segundo, e um em setembro na Prealpe. Fizemos em Gratossólio, né? Essa praça muito grande. Né? Fizemos com 7 igrejas, foi um momento muito bom, muito, muito, muito bom. Né? Então, fizemos as comidinhas, as bexiguinhas, os cachorrinhos, a espada, enfim, histórias bíblicas, tudo que... Está vendo aí? Que velho ali, está vendo como trabalha? Distribuiu material, né? Tem um tipo de uma ONLUS, né? Um grupo evangélico que faz um material muito bom, que se chama IUT. Então tem eu te amo, Dio, eu te amo, Deus. Eu te cerco, Dio, eu te procuro, Deus. Eu te perdono, Dio, eu te perdoo, Deus. Eu te cerco, Dio, eu te procuro, Deus. E esse material se tem de abundância. Eu já distribuí só no mês de 2015, durante a Expo 15, 100 mil desses cartõezinhos, né, de visita. Assim, né? Tem os maiores também. Né? Então, a gente trabalha muito com esse material. Eu não trouxe nenhuma. Olha a dona Tereza, ela faz as bexigas, gente, que vocês precisam ver. Com os cachorrinhos, a espadinha, coração, aquelas flores. A mulher, olha, tremenda. Então, aí, agora, os ônibus. Vou falar, então, agora do REM, Rede Evangelista e Missão. Começamos em 2012, né? Temos 3 ônibus, que são bibliotecas, ok? Se abre a porta, então, a biblioteca. Só que os ônibus, a gente tem que ter permissão para parar, tem uma série de coisas. Né? E agora, com essas novas normas anti-poluição, estamos com dificuldade de circular com esses ônibus, por causa, são muito antigos, né? Veículos velhos, né? Que tem aí Euro 1, lá tem Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, já, e o 6B. Né? O Léo sabe o que é isso, né, lá da Scania. Né? Então, tem câmera para entrar em Milão, onde se pensa, tem câmera. Então, está difícil tentar, tem horário, tem que pagar, enfim, está complicado. Então, um dos ônibus a gente levou em Portugal. E lá não tem essa restrição, está trabalhando. Tivemos já em algumas igrejas da Junta de Missões Mundiais, do Corset, do Raul-Lisson, tem o Raul-Lisson, agora não lembro qual deles. Acho que é Raul-Lisson, Raul-Desson, o Raul-Lisson, não me lembro agora, do outro irmão dele. Né? Estamos trabalhando lá, estamos com agenda para o ônibus até junho. Mas me falta gente para trabalhar, porque o pessoal fala italiano. O Marco e a Miriam, ele é sueco e ela é italiana, imagina. Né? Ele fala bem o espanhol, ele fala muito bem o inglês, ele é muito culto. Né? Mas, então, quero ver se eu vou passar um tempo lá. Né? Então, estamos em Portugal, trabalhando. Aí, o ônibus é tudo escrito em inglês, aí, não italiano, uma língua mais universal. Né? Tem feito um trabalho muito bom. Aí, quando nós partimos lá no Traghetto, né, lá em Civitavecchia, foi até Barcelona, embarcado, e Barcelona foi... é um percurso mais curto e mais barato também. Né? Foi Lisboa, várias cidades. Né? Tivemos parado com o ônibus em frente à igreja de Lourdes. Frente, que eu digo, 200 metros. Né? Mas paramos lá, ficamos 2 semanas, foi um trabalho muito bom. A gente não afronta nada, entendeu? A gente vai lá para evangelizar, não para criar discussão, criar polêmica. Não, a gente vai evangelizar, entenderam? Então, está aí, essa é a Miriam, né? E o Marco, vão casar agora em maio. Casal querido, gente, jovens, dando sua vida para trabalhar na obra. O guri podia ser engenheiro, médico, inteligentíssimo, fala 4 idiomas, está lá trabalhando. E olha, e dá o sangue. Dirige o ônibus, é desse tamanho, gente. E dirige aquele baita ônibus de 12 metros de comprimento. Né? Esse aqui é o barco, nós temos um barco também, a gente faz algumas ilhas. Né?
fizemos muralha, e ficou 3 anos parado por causa da pandemia. O barco já é um pouco mais complicado para andar, porque tem que pegar até 12 milhas marítimas, tem que ter um capitão, e custa muito fazer, mas fazemos 2, 3 viagens por ano. A nossa ideia é, com o barco, ter tipo de uma célula em algumas ilhas pequenas, que tem 200, 300 habitantes, né? E de lá ter um polo de poder, até a distância, trabalhar na evangelização com estudos bíblicos, né? Então, esse ano, em maio e junho, já tem 2 viagens programadas, né? Aí, então, está o ônibus, né? Estão vendo ali, esse ônibus está em frente ao Pano Cotidiano. Nós falamos em lugares muito estratégicos. O Pano Cotidiano é uma instituição da Igreja Católica que todo dia distribui cesta básica, segunda a sábado. Passam, durante a semana, entre 1.200 a 1.500 pessoas por dia. E no sábado, 2.000 chega. E como dizia o tio Tcherco, não me lembro qual que é. Não, esse aqui está em inglês, né? Está em Portugal, desculpa. Então, o que está lá é o tio Tcherco, né? Eu te procuro. Então, eles pensam que é da Igreja Católica. E é cristão, né? Então, a gente trabalha lá toda manhã, só que a gente muda, fica um mês lá, outro mês fica lá em frente à asa do IPRA, em frente à nossa igreja, outra vez uma outra igreja chama a gente, Galarate, a gente viaja com ele por perto, onde a gente pode entrar, a gente entra, né? E um ônibus fica parado no sul da Itália, em São Benedetto Tonto, que todo ano, quando chega agora essa primavera, trabalha em todo o sul da Itália, bem no sul, ali na Bota, né, Puglia, Campanha, que são regiões bem diferentes do norte, que é muito fechado, meio assim, tipo o brasileiro aberto, gente que senta na casa deles tranquilo, porque o do norte você não consegue fazer uma célula. Não deixa entrar, é difícil, tem que tomar café, fazer amizade, enfim, é um percurso muito mais longo do que fazer no sul. No sul, o evangelho é mais divulgado, né? Então, está em movimento, a vez vou pular, vou falar mais na frente. Então, o nosso sonho agora é esse aqui, irmãos, esteja orando. Eu vou mostrar o vidinho para vocês, né? É comprar essa Vespa. Então, nosso trabalho é a igreja, né? Pastorei a igreja, estou preparando uma pessoa para, piano, devagarzinho, assumir o comando, né? Trabalho no REM como um dos coordenadores, eu, o primeiro Salvatore, o presidente, o Remo, eu, o MM, que é Missão Móvel em Milano, então que nós trabalhamos agora com a van, porque o ônibus 2 quebrou, você sabe quando fica sem ar, o que acontece, né, irmão? Ficou sem ar, só dentro de um posto, sem freio, não desligava o motor, foi um caos, né? Daí alguém me falou, vai lá atrás do ônibus, abre tal troço, tira e corta o combustível, né? Mas daí não pegava mais, não andava, tive que trazer. E foi uma noite assim que você não imagina, né? De situação de poder remover o ônibus de um lugar que estava sendo incômodo, tinha que encher o tanque, né? E ia um pedaço e esvaziava, não ia. Meu, nem conto para vocês. Mas fazem parte da vida, né? O inimigo quer atrapalhar, mas ele é mais que... Nós somos mais que vencedor, ele já é um perdedor nato, né? Então, essa van, então, por que queremos a van? Como disse, os ônibus estão com uma certa dificuldade de circular. Tanto é que um foi a Portugal, vou mandar outro agora, possivelmente para o leste europeu, para a Bulgária, né? Okay? Vai ficar lá, e um vai ficar no sul. Nós já tivemos em Albânia, Montenegro, Kosovo, Sérvia, Macedônia do Norte, com a van. Nós temos uma igreja, começamos em Mamuras, começou só com crianças, inclusive, através da van, uma igreja que nós apoiamos como a nossa igreja lá em Tirana, e apoiamos uma igreja em Montenegro, uma igreja, gente, coisa linda, tem muito muçulmano lá. Essa igreja não tem banco, só tapete, que nem um culto muçulmano, né? Então, só tem muçulmano convertido, só muçulmano convertido. Eles sentam e fazem o culto deles. Coisa mais linda de ver. Eu, quando entrei a primeira vez, tive um choque. Né? Fica, né? Não está acostumado a essas realidades. Né? Mas são realidades que a gente tem que entender que está contextualizando para aquela cabeça daquele homem. E um testemunho que o cara me contou, um dos meninos de 20, 25 anos, que se converteu sonhando, gente. Deus apareceu em sonho. E ele se converteu. E tem muito disso acontecido lá. Deus se revelando em sonho, ele se converteu, aí a família começou a ter problema com a família, mas o Espírito Santo, aquele que convence do juízo, do pecado e da morte, a família toda se converteu, começou a ter perseguições do imã, lá de Montenegro, né? E aí começaram a perseguir, tiveram que fugir, e fugindo, colocaram cães atrás para tentar matar mesmo, porque eles matam.
Não pense que matam mesmo. Porque quebrou um juramento, quebrou uma cultura, né? E daí diz que começaram a fugir, um dia e meio fugindo, aí os cachorros alcançam, tem muito mais velocidade que a pessoa. Aí estava, acho que uns 200 metros, se ajoelharam para orar, né? Entregar sua alma. Se o cachorro vieram para morder, pá! Deram com a cara no vidro, gente. Saiu tudo, cai, saiu tudo chorando. E esse menino é acolhido nessa igreja, com tapetes, tira o sapato. Jesus está às portas, irmãos. Nós podíamos ficar aqui horas e horas contando testemunho do que Deus tem feito. Vamos levar, em nome de Jesus, o Senhor nos lá para Bucareste e vai trabalhar em toda essa região onde Paulo andou. Na Macedônia agora dividiu, né, que era toda aquela região da antiga Iugoslávia. E eles têm uma briga entre eles. O pastor lá de Albania, né, de Tirana, o pastor Roberto, que nós ajudamos, mandamos roupa para ele, que trabalha com ciganos. O culto do sábado é de albanês e o domingo só de ciganos. Então a gente manda muita roupa, 3, 4 vezes por ano, 5, 6 malas, que muitas irmãs trabalham em casa de italianas, aí então dão muita roupa da criança que não cabe mais, de nenê, sapato, a gente manda para lá, né? E a esposa dele é sérvia. Se sabe que ele é sérvia, um montenegrino, vai ter problema. Esse pastor, tem igreja dentro de um condomínio, nós começamos com a van lá, começamos um trabalho com futebol, com gospel fogo, que o Marco faz essas coisas com bolinha, chama, malabarismo, lá chama de joqueria, né? Bolha. Então as crianças entrou. O ano passado foi. Um menino, filho de um muçulmano, o pai soube que ele foi lá na igreja dele. Ele foi na casa dele, foi na igreja, bateu nele tanto, gente, quebrou aqui o... Não, ele não chegou a quebrar, ficou todo machucado. Ele batia a cabeça, o tendão. Quebrou o tendão. Aí, para evitar a confusão, ele não fez queixa. Ele conseguiu se recuperar através da PIB, vinham lá e fazendo exercícios, né? Mas o meu é uma tendinite aguda. Mas ele quebrou e não tem como juntar mais, tanto que ele apanhou desse pai. Porque o filho dele foi em um encontro de crianças. E lá na Albania tem uma mesqueia enorme, gente. A Europa, daqui 30, no máximo 40 anos, será um continente islâmico. Toda sexta-feira, 5 da tarde, várias praças em Milão, você vê o islamita, né, com o seu tapetinho, coloca o tapete virado para a Meca e fica lá, Allahu Akbar, orando. E muitas vezes nós, né, temos vergonha de orar, né, gente? Vai no restaurante, aquela oração da fome. Faça bem, faça mal, amém. Não é verdade, gente? A gente, às vezes, precisa cair na real. Saber que nós somos, cada um de vocês é um missionário, irmão. Tem aqueles que Deus separa, envia, com certeza. Com certeza, mas cada um de vocês, irmão, não importa a idade. Menininha aqui são missionários, na escola. Então, não podemos deixar de abrir nossa boca para falar do amor de Cristo. Porque Deus fez uma diferença na nossa vida. Eu vejo a minha vida. Eu comecei a tomar 2 dedos de cachaça, depois passei a tomar 2, aí no fim tomava 2. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu só tomava a dose do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus muda. Eu não conto minha história passada porque é feia. Mas eu conto minha história, o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida. Tem gente que vai dar testemunho, porque eu matei, eu adulterei, fica 1h30 falando da desgraceira da vida dele, mas não fala o que Deus fez na vida dele. É isso que nós temos que mostrar, o que Deus fez, o que Deus tem feito na nossa vida, gente. Vidas transformadas, vidas que estavam no lamaçal do pecado, e hoje estão na presença de Deus, louvando, adorando ao Senhor. Amém? Você é uma testemunha, você é um livro aberto, você é um missionário de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Oh, glória a Deus. Mas não fique no teu banco salvo, sentado e sossegado, meu irmão. Sai do banco e vai falar de Jesus. Na fila do banco, esperando lá, no banco mata, lá, para tirar um dinheiro, para tirar um saldo. Tenha oportunidade, ande com um folheto no bolso. Vocês conhecem o pastor Al Robson, chama em italiano Tutti annunciamo Cristo, como anunciar Jesus. O pastor aí está de Santos, ele é aqui,
pastor, não me lembro o nome dele agora. E ele foi várias vezes, né, na Itália, 3 vezes, né? Inclusive fomos na Romania com ele. E quando eu estava na sua estação, eu trazia ele, já bem velhinho, sabe? Mas um homem de Deus. E tem um trabalho muito maravilhoso de como anunciar Cristo, como é ser riqueza, como é ser igreja, né? E a gente usa a frase firma. Por quê? É a forma de você fazer o gancho. Firma. Primeiro, italiano gosta, família. Então, ele vai falar com a pessoa, né, passa e diz, sì, buonasera, come stai, buongiorno. Mas tu sei napolitano, é? Não, isso não, sei lá, siciliano. Então, você começa, que é muito importante para eles, saber de onde eles são, né? Qual região da Itália. Aí você começa a bater papo da Sicília, da comida, do pistáquio, que lá é muito famoso, do limão, se é lá da campanha, né? Aí, interesse. É calcio, que tifoso sei? Que time? Isso é no Inter. Isso é no Milano. Aí começamos a falar. Aí o R, religião. Mas tu sei cristiano? Mas tu sei dela testemunho de Jeová? Não, eu sou cristiano, que vai testemunho de Jeová. O cara arrepia, né? Não, eles estão a botar aqui de testemunho de Jeová. Testemunho péssimo, né? Então, todo dia em frente aos hospitais, gente. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Com uma barraquinha desse tamanho. Nós temos que aprender, né, pastorzão? Temos que aprender. E usar para o bem, para salvar vidas, né? Aí, falo da religião, a mensagem. Aí começa a cantar que está cansado, aí anuncia o evangelho. E a pessoa diz, posso orar com você? Aí, gente, tem festa no céu. Gente, é lindo. A pessoa anuncia Cristo ali na rua, às vezes, sabe? Num frio de 2 graus, bem negativo, aquele homem chorando. Uma vez eu estava na feira, o cara é 2 metros de altura, maior do que eu, né? E ele distribuiu um negócio de gay, né? E eu peguei. E eu te amo, dei para ele. Ele me abraçou. Não, pá! Falei, Karma! Vai lá, nada disso. Quem te ama é Jesus. O homem começou a chorar, pôs a cabeça no meu ombro. Porque eu falei que Jesus ama ele, gente. E ama de verdade. Não é verdade? Amém? Gente, a gente tem um tesouro, que é o Evangelho. É Jesus que mudou a tua vida. É Jesus que mudou a minha vida. Não vamos guardar isso. Vamos falar do seu amor, né? Vamos à frente? Pastor, me dá tempo, vou até meia-noite. Quando está na hora, você grita aí, pastor. Italiano, quando pega no microfone, gente, sabe aquela história? Vou fazer uma abreviatura aí. Diz que um navio cheio de turistas, né? Fundou, só salvou 2 italianos. Nadaram 3 dias, chegaram numa ilha e perguntaram, como é que chegou aqui? Parlando. Aí chegaram na ilha e se salvaram, né? Então, é assim, tem que tirar o microfone, né? Participar orando e contribuindo, né? Eu falar da Vespa agora, aí para a gente dar uma pequena palavra, né, com o pastor. Não sei se não estou fora do horário, pastor. Por favor, me avisa, né? Não, eu não gosto de abusar, eu gosto de ser suíço e tedesco, germânico, né, nos horários, né? Então, a Vespa que a gente falou, né? Por que a gente quer a Vespa? Porque ela é eclética. Vai ser uma mini biblioteca. Não precisa carteira C, como é o caso dos ônibus, mas a patentino. E eu posso rodar em qualquer lugar da cidade, né? Então, o projeto é a Vespa, é para que a gente possa parar em frente aos terminais das metropolitanas e ir mais para dentro do centro, né? É um projeto piloto que a gente está sonhando, vendo as avaliações, etc., né? Se outras igrejas possam ter a sua Vespa, e nós fazemos mutirões missionários uma vez por mês, com 5, 6, 7, 8, 10 igrejas que possam, no futuro, claro que 2, 3 anos, ter esses veículos, né? Então, a nossa ideia é essa, né? De comprar essa Vespa para a gente poder ser mais ágil, mais eclético, né? Então, ela vai ter uma livraria, vai ter um teto solar, como tem os ônibus, para poder ter energia, né? Que carrega a bateria. Então, a gente pode estar de ré, pode entrar do lado direito, do lado esquerdo da rua, né? Porque tem ruas que não pode parar de um lado, mas pode parar do outro, né? Tira uma mesinha. Não precisa tirar permissão, né? Você vai em faixa branca, se vai na faixa azul, eu pago, né? Na amarela já não posso, porque é demorador. Então tem essa vantagem. O ônibus, quando você vai estacionar, tem que pôr 3, 4 carros para achar um baita lugar. Às vezes, quando faz faixa azul, tem que pagar, porque 3 lugares, senão vem o guardinha de multa, né? Porque toma 3 lugares, então é mais complicado, né?
Mas no sul e em alguns lugares agora é tranquilo, porque é mais, digamos, largadão, né? Então, a Avessa seria mais para a região da Lombardia, né? Então, é essa o nosso desejo, né? Que Deus colocou em nossos corações, né? E tem outros projetos que eu vou mais à frente, que Deus tem colocado, sua casa de bicicleta, triciclo. Então, com os jovens, sair com aquilo lá. Então, a gente faz impacto, a gente fez marcha para Jesus, através do Reino, 2, 3 em Milão, Reggio Emília, fizemos em Gênova, fizemos em Firenze. Né? A marcha não é levar o evangelho, é mostrar a realidade que existe de evangélicos na Itália. Entendeu? A Itália tem 0,5% cristãos. 0,5%, eu estou dizendo. Okay? Uma população de quase 60 milhões de habitantes. Essa é a realidade italiana, irmãos. Né? Então, minha oração é que nós possamos adquirir esse veículo, que vai mais ou menos, um usado 4, 5 mil euros, um novo vai aí uns 7, 8 mil euros. Tá? E, claro, todo preparado, arrumado. Né? E para a gente concluir, que eu acho que já estou quase que passando do horário, eu queria dar uma pequena palavra, bem rápida, né? Não mais de 2h30. Amém? Poxa, o pastor não gostou, 3, então? Não tem problema. O Espírito Santo está aí, né? Irmãos, o texto que eu coloquei ali, por favor, o irmão vai pôr o texto, ok? O DJ de Jesus lá em cima, né? O nosso DJ é de Jesus. É ou não é, Roberto? E toda a equipe lá, tudo de Jesus. Está lá, já sabe qual é o texto. Gostaria que a igreja se colocasse em pé e lesse, ok? Não apareceu ainda. O texto lá, isso, 2 Pedro 2:9. Pode ler, irmãos? Vamos lá, pastor, começa. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz o povo de Deus, amém? Amém. Pode sentar. Obrigado, irmãos. O que significa fazer missões, irmãos? Missões é a força-tarefa da igreja para levar o evangelho. Como disse antes, aqui dentro se edifica, lá fora se evangeliza. Missões é a revelação do amor de Deus para com todos os povos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, que é italiano, que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebereis o poder do Espírito Santo que havia sobre vós, e semeis o quê? Aonde? É um verbo em movimento. Ide por todo o mundo, não é um verbo ficai. Senão estava lá em Jerusalém até hoje. É uma coisa, essa palavra fiquei 3 dias para aprender. Concomitantemente. Sair, pregar o evangelho, gente. É maravilhoso ter isso na mão. É anunciar a glória de Deus entre as nações, é a paixão de Deus para salvar as almas perdidas, é enviar do Senhor Jesus Cristo aos pecadores que estão lá nas trevas do pecado. Alguns homens que atenderam ao chamado. Abraão, né? Idólatra, mas ele foi obediente. Onde eu vou? Ele não tinha mapa, não tinha satelitário, não tinha nada. E foi. Que homem de fé, né? Moisés, isso é meio gago. Vai lá, não tem problema. Abraão, Urfa, como é que é o irmão dele? Arão, vai ser tua boca. Jeremias, eu sou muito baguá novo. Acho que ele era gaúcho. Já preciso baguar. Não tem problema. Né? Isaías, que eu gostei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te enviar para ser o quê? Missionário aqui na tua Jerusalém. Não é verdade? Alguns homens também que a mim admiro muito. Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. John Knox, dá-me a Escócia ou eu morro. George Wycliffe atravessou o Atlântico 13 vezes para pregar o evangelho na Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. Jovens, leiam esse livro, essa biografia. David Braben, tuberculoso, cuspindo sangue, orava de joelho na neve, no gelo, pedindo que Deus desse todos os índios a alcançarem, a ter essa verdade em Cristo. Doente, morreu jovem. David Livingstone, quando morreu,
Foram buscar o corpo dele lá na África, aí disseram, não, você leva o corpo, mas o coração fica aqui, porque o coração dele era por amor pela África. Exemplos, irmãos. Missão da igreja. Qual é a missão? Se fala muito em missão, né? Qual é a missão da empresa, né? Faz aquelas frases bonitas. A missão da igreja é fazer missões, gente. É fazer missões. É fazer missões. E todas as outras coisas que eu vi no boletim, maravilhoso. A igreja trabalha... Parabéns, pastor. Igreja, união feminina, masculina, tem tudo que a gente precisa para uma igreja. E visando evangelismo, tenho certeza disso. Lá o curso lá de bordado e costura. Evangelismo. Isso é evangelismo. Missões. A primeira frase diz o propósito de Deus. O que é? A fim de, significa o quê? Objetivo, razão de existir de nós. Não fomos salvos para esquentar banco, gente. Nós somos salvos para servir. Servir nesse trabalho de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Significa esse objetivo. A Bíblia diz que Ele nos salvou, por quê? Para sermos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva dEle, ou seja, ministros, embaixadores, representantes do reino de Deus aqui na terra. Então você é um embaixador, gente. Você não usa ninguém, não. Um zero à esquerda. Você é um embaixador. Quem é um embaixador? É aquele homem ou aquela mulher que representa um país fora do seu país. Então você é cidadão da onde? Fala alto, gente. Onde é que você é cidadão? Amém, né? Ninguém tem dúvida aqui, né? Se tiver, levanta a mão, vamos orar junto. Vamos orar junto. Eu tenho 2 cidadanias, sou brasileiro e italiano. Não, eu tenho 3 cidadanias. Sou brasileiro, meu ombro, sou italiano, mas a melhor cidadania minha é celestial. Porque meu passaporte não foi carimbado lá no Itamaraty, foi carimbado com o sangue de Jesus, amém? Nós somos lavados, passados, engumados no sangue de Jesus, meu irmão. E você tem essa responsabilidade de pregar esse bendito e maravilhoso evangelho, irmão. Então, o evangelho, a pregação, a missão, é uma expressão do amor de Deus. Como eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, se infinigente que todo aquele que nele quer não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. Onde? Lá no céu, na presença de Deus. Esse é o passaporte que Deus te deu. É um passaporte para a vida eterna, gente. É um passaporte para a vida eterna. Revelação do amor de Deus, né? Dos atributos, o amor é versado sobre nós, né? Onisciência não, mas o amor é um atributo que nós temos. Então, esse amor que tem em nós tem que ser a favor dessas pessoas que estão cegas, no lamaçal do pecado, nesse materialismo, vivendo hoje uma pós-modernidade, pós-verdade, porque não se sabe mais qual é a verdade, não é verdade? Vivemos num mundo polarizado. Ninguém sabe mais qual é a verdade, gente. Ninguém sabe a verdade, é pós-verdade. Materialismo. Eu digo assim para esse povo materialista, é carro novo, bicicleta. Não. Deus abençoa quando você também sabe abençoar. Não adianta ser abençoador e reter para si, porque eu já fiz tanto culto fúnebre, não vi nenhum, né, pastor? Você viu algum, talvez, eu tenha visto que o caboclo levou para o céu tudo aquilo que ele ganhou na vida. Aliás, ele deixa muitas vezes confusão, briga entre os filhos, entre os netos, né? Confusão miserável. Missão, gente. Tem que estar no sangue da gente. É o amor que Deus derramou em nós, a gente derrama nas pessoas. É o estilo de vida, missões. E missões da igreja não tem que ser no programa, não, é um estilo de vida. Eu vejo aqui esse estilo de vida, em tudo ali eu vejo missões, mensageiras, não é verdade? Minha esposa foi líder mensageira, lembra, Rosane, né? Com a bela divisa. É só missões, os embaixadores, criticam. Gente, é isso que é fazer missão, porque o menino traz um amigo. As mulheres que saem em ação, eu tenho lá na igreja mulheres, homens, né? Começando devagar, missões, trazer amiga. Missões, gente. Tudo isso visa missões. Eu tenho certeza que a cabeça do pastor Neto não é outra que missões. Conversa que tivemos hoje, eu glória. Oh, aleluia. Falei, esse é dos meus. É monotemático. Missões. Oh, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Missão é para manifestar a glória de Deus. Nós estamos buscando adeptos. Não buscamos adeptos.
Nós buscamos pessoas que passam pela metanoia, pela transformação. Não é aderentes que vêm na igreja porque o pastor faz uma mensagem linda. Nós queremos ter adoradores. Nós queremos levar essas pessoas a serem adoradores, levar essas pessoas a terem um relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito. É um amor relacional, então Ele quer se relacionar, como vimos aqui cantando, é uma relação, adorando aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gostei da mensagem hoje do rapaz aqui, sobre o texto de Atos 17, que eu tenho uma vez, fiz uma mensagem, né? Como Paulo foi sábio ao Deus desconhecido, e nós pegamos para eles, muitas vezes, o Deus desconhecido. Mas quando ele se faz conhecido através do Espírito Santo, o que acontece? A transformação, a salvação, a mudança. Famílias destruídas se restauram. Testemunho, um rapaz está com uns probleminhas, mas deixa eu contar esse testemunho, não vou dizer o nome. Pai se suicidou jogando do 6º andar. Mãe alcoólatra. 2 irmãs para a virada. Ele, viciado no álcool, no jogo. A Itália tem 1 milhão de jogadores compulsivos, porque o jogo lá é aberto. Viciado em jogo de cavalo, droga e álcool. Já vivia num gabuzinho, que é um lugar desse tamanho, assim, sem janela, sem nada, porque não tinha mais jeito. Tinha um menino que trabalhava com a irmã dele, da Dídio, e soube disso, foi falar com ele. Começou a conversar com essa pessoa. E um dia convidou para uma feijoada. E ele foi. Tinha naquela época, nós estávamos na outra igreja, culto na segunda e na quinta, culto de oração. Ele foi na segunda, foi na quinta, e no domingo ele aceitou Jesus. Não tinha um dente. 47 anos que ele tinha, não lembro da época. 46, 47. Começou a trabalhar. Largou da droga, largou do cigarro, largou do álcool. Se engraçou para uma moça. Nunca tinha casado. A moça era, não lembro se era desquitada, divorciada, desquitada, não lembro direito. Honesto eu sou. Não, falei, não é hora de casar, né? Mas casaram, ficou uns 8 anos muito bem. Agora, recentemente, teve uma caída, né? Porque a droga é uma droga. Né? Estou trabalhando com ele, internamos ele lá em uma cidade perto de Mantova. Está lá desde ontem. Mas eu digo a transformação. Um outro caso, entrou uma vez, eu estava lá no ônibus, era uma quarta-feira, daí o culto já era na quarta, eu saí e veio o remo. Aí, 10 minutos depois, ele me ligou, pastor, Pazzi, está uma confusão aqui nós. O que aconteceu? Chegou um cara chapado, bateu na mãe, derrubou as motos, cheguei, falei, chama a polícia, vieram 3 carros da polícia para tentar segurar o carro, o sujeito. Violento. Chutando o carro, até levaram o carro para a delegacia, mãe é mãe, acabou relaxando a prisão, né? Levamos ele para o Sermar, que chama. É um grupo de argentinos que tem várias casas muito, muito bacana, eles são de desintoxicação. Levamos para o Sermar, mas ele também é bipolar, sabe? Mas se curou, se libertou. Hoje, no inverno, ele trabalha com a gente, inverno e primavera. Inverno e outono mais, porque verão e primavera ele fica meio alto. As pessoas bipolares, quem é psicóloga sabe, o calor excita eles, né? O dia é muito longo, aquela coisa toda. Mas ele trabalha com a gente. Levou a mãe para o Evangelho, levou a irmã para o Evangelho. Pessoas, né, que Deus, quando o Espírito entra, limpa a casa. Quando o Espírito entra, transforma as vidas. Eu quero concluir, gente, para a glória de Deus. O DJ, Roberto, põe aquela última transparência, por favor, para a gente encerrar, lembra? O de Jesus, Roberto, por favor. É de Jesus, sim, foi lavado no sangue de Jesus, né, Roberto? Isso aí. Então, missões, como é que se faz missões, gente? Está ali, ó. Primeiro, com o joelho, né, pastor? Orando. Segunda forma de fazer missões, como é que é? Mãos que dão. Mas tem muito crente que tem a mão no bolso, tem cascavel dentro, não põe a mão, tem medo. Ele põe morte. Né? Põe uma morte. Você não vai levar fortuna para o céu, meu irmão. Você vai levar almas. Já pensou se chegar no céu, Pedrão, sei lá, o Paulão chegar lá, ô, queridão, não quero as pessoas, não quero, fique muito dizendo.
Tudo bem, tudo bem. Ô, pastor, que legal, hein? Olha para trás. Aí eu viro. Ele está vendo essas vidas? Foi você que trouxe para o Evangelho. Não é lindo isso, gente? E essas olharão para trás e dizem, aquela sou eu que trouxe. Amém? Missões se faz também, gente, como com os pés. Indo, como disse no começo, missão não é aquele troço, o cara dorme, acorda, eu vou lá para a África. Não tem isso não. Missões, Deus trabalha em você para você trabalhar para Ele. Né? E, finalmente, missões, está aqui, ó, a igreja que envia através do seu pastor. Né, pastor? Aí o pastorzão aqui vai preparar, vai orar, vai sentir, porque ele é o anjo que Deus coloca para a igreja enviar ou para a Junta de Missões, ou para qualquer outra agência, não importa, não vamos ser só batista, não importa, é o reino. Então, como é que se faz missões? Vamos lá? Todo mundo de pé agora. Vou fazer aí um exercício. Olha aqui para mim, todo mundo. Missões é obra minha. Faz aqui. Minha. Missões é obra tua. Missões é obra nossa. Fazemos junto. Missões é obra minha. Missões é obra tua. Missões é obra nossa. Feche os olhos. Quero fazer um convite. Vimos que missões se faz como? Orando, contribuindo e indo. Indo. Jerusalém, Samaria, Judéia, até confins do mundo. Aqui tem tantos irmãos e irmãs que eu tenho certeza que alguns Deus está chamando para a obra missionária. O Espírito está me dizendo isso. Eu tenho certeza que aqui nesse santuário tem irmãos e irmãs que têm uma chamada missionária para Jerusalém, não sei, para Samaria ou para a Judéia. Eu quero pedir que, se você tem a chamada, meu irmão, minha irmã, casal, não importa a tua idade, ok? Levanta a tua mão, quero ver você. Levanta a tua mão. Não tenha vergonha, gente, você vai servir ao Senhor. Levanta a sua mão. Eu sei que ela pesa nesse momento. Tem alguém que tem a chamada? Levante sua mão. Para fazer missões. Falar com o pastor. Levante sua mão. Ninguém? Amém. Tem alguém que sente essa chamada missionária? Quero orar por você. Amém. Lá atrás tem um. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Quem levantou a mão, fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Vem aqui na frente, quero orar por você. É um momento muito importante, gente, de saber. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente, sentindo essa chamada, sentindo que quer ser preparado para fazer missões. E o pastor vai fazer isso, vai conversar contigo, vai te preparar, você vai poder. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Vem aqui, não tenha medo de vir aqui, não. Vem aqui, isso, em nome de Jesus, vem aqui à frente. Pastor, o senhor tem aqui um grupo de pessoas que o senhor vai trabalhar. E com certeza vão sair. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Vem aqui, irmão. Tem mais alguém que sente essa chamada? Talvez não seja para ir amanhã, depois. Tem um percurso para fazer. Mais alguém? Sai do teu lugar, sai do teu conforto e vem aqui na presença do Senhor dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pastor, passo a palavra para o senhor. E esses 3 futuros missionários, 3 não, 3, né? 3 futuros missionários. Amém. Para o senhor trabalhar. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nós vamos orar a Deus. Vamos colocar essas vidas, né? Irmã Carol também já tem vindo aqui, né? Nós vamos estar conversando depois. O Valceni Rubens. Vamos orar também por eles, né? Se você se sente, nós falamos de mãos que contribuem, né? Mas também joelhos que se dobram. Mas se você se sente no coração, estenda a sua mão na direção desses nossos irmãos e vamos colocar e orar por eles. Eu sei que Deus chama de uma maneira especial e eu peço que esteja vindo aqui para orar a Milene. Milene estará orando ao Senhor. Milene é uma missionária que tem ido, né, e feito um trabalho precioso também. A Milene vai orar. Estenda a mão e ore você, Milene. Pai bendito, no nome santo do Senhor Jesus, que nós te agradecemos, Pai, por esse culto, te agradecemos
por esse desafio missionário, Pai. Te agradecemos pelos testemunhos que ouvimos e porque o Teu Espírito falou aos corações dessas 3 pessoas aqui, Senhor Deus, desses 3 irmãos, que o Senhor o confirme, Pai, ao longo do tempo no coração deles, que o Senhor fale mais profundamente, que o Senhor esteja não deixando dúvidas, Pai querido, que o Senhor esteja revestindo do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Não sabemos quando vão, para onde vão, como será esse ministério, ó Deus, mas se o Senhor está chamando, Pai, o Senhor já tem tudo, tudo, Senhor Deus, que é preciso para que eles se preparem, para que eles possam ir, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, desafia a nossa igreja também cada dia mais, Senhor Deus, para prosseguir nesta obra de missões, Pai, para que o mundo seja abençoado, para que as nações reconheçam que só Jesus Cristo salva e todo joelho se dobre diante do Senhor, Pai querido. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.